E se a dor que você está vivendo não for abandono de Deus, mas prova de que Ele está tratando você como um filho? Hebreus 12 começa com a continuação de uma grande história de fé. Depois de apresentar os heróis da fé no capítulo anterior, o autor nos convida a olhar para a nossa própria caminhada. Ele usa uma imagem muito clara. A vida cristã é como uma corrida. Não uma corrida rápida, mas uma maratona. E então ele diz algo essencial. Devemos deixar todo o peso e pecado que nos assedia e correr com perseverança. Aqui há uma distinção importante. Nem tudo que é peso é necessariamente pecado, mas ainda assim pode nos impedir de avançar. Coisas ilícitas, distrações, prioridades desordenadas, tudo isso pode nos atrasar na caminhada com Deus. Mas o ponto central não é apenas correr, é para onde olhar enquanto corremos. O texto diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E aqui está o coração do capítulo. Cristo não é apenas o exemplo, ele é o fundamento da nossa fé. Ele iniciou a obra e ele mesmo a completará. E o texto nos lembra: ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, ou seja, ele enfrentou a dor com um propósito maior diante dele. Isso muda completamente a forma como enxergamos o sofrimento. Porque se o próprio Filho de Deus trilhou um caminho de dor antes da glória, por que nós imaginaríamos que seria diferente conosco? O autor continua e nos chama a considerar Jesus para que não nos cansemos nem desanimemos. Isso é muito prático. O cansaço espiritual muitas vezes vem quando tiramos os olhos de Cristo e focamos apenas nas circunstâncias. E então vem uma das partes mais profundas e talvez mais difíceis: a disciplina de Deus. O texto diz claramente: o Senhor disciplina a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso confronta diretamente a ideia de que sofrimento é sempre sinal de rejeição divina. Aqui aprendemos o oposto. A disciplina é evidência de filiação. Nenhum pai amoroso deixa o filho crescer sem correção. A ausência de disciplina, na verdade, seria sinal de abandono. Deus, como Pai perfeito, nos corrige não para nos destruir, mas para nos formar. E mais, toda disciplina, no momento, parece motivo de tristeza, não de alegria. A Bíblia não romantiza a dor. Ela reconhece que dói, que pesa, que incomoda, mas depois produz fruto pacífico de justiça. Esse depois é onde mora a esperança. Deus não está apenas lidando com o presente, Ele está moldando o futuro. Ele está formando o caráter, santidade, maturidade espiritual. Pense em algo simples do cotidiano. Um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Haverá quedas, haverá lágrimas, haverá frustração, mas o objetivo não é a queda, é o aprendizado. O processo até pode ser doloroso, mas o resultado é o crescimento. Assim Deus age conosco. O texto então nos chama a fortalecer as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Ou seja, não é um chamado à passividade, mas à perseverança ativa. A vida cristã exige decisão, foco e continuidade. Depois há um alerta sério: buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui entendemos que a vida cristã não é apenas resistir, mas também crescer em santidade. Não é apenas suportar a dor, mas permitir que ela nos transforme. E então surge um exemplo de Esaú, alguém que trocou algo eterno por um prazer momentâneo. Isso nos alerta sobre o perigo de desprezar o que Deus está fazendo em nós
por causa de alívios imediatos. Quantas vezes, no meio da dor, somos tentados a abandonar o processo de Deus para buscar atalhos? Hebreus 12 nos chama a permanecer firmes. O capítulo caminha então para um contraste poderoso: o Monte Sinai e o Monte Sião. O Sinai representa medo, distância, julgamento. Sião representa graça, aproximação e redenção em Cristo. E aqui está o ponto culminante. Em Cristo, não nos aproximamos de Deus com terror, mas com confiança. Não estamos diante de um Deus inacessível, mas de um Pai que nos recebeu por meio do sangue de Jesus. E o texto termina com um alerta final. Tudo que pode ser abalado será abalado, para que permaneça apenas o que é eterno. Isso é profundo. Deus, em sua soberania, permite que coisas sejam sacudidas na nossa vida, estruturas, planos, seguranças, não para nos destruir, mas para revelar o que realmente permanece. E o que permanece? O reino de Deus, Cristo, a fé verdadeira. Se hoje a sua vida está sendo abalada, talvez Deus não esteja tirando algo de você sem propósito. Talvez Ele esteja revelando o que realmente sustenta você. Hebreus 12 nos ensina que a dor pode ser disciplina, que a disciplina é amor e que o amor de Deus sempre tem um propósito redentor. No fim das contas, não estamos correndo sozinhos. Existe um alvo, existe um Salvador, existe um Pai que está nos conduzindo até o fim. Então continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender tudo, continue. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Pense nisso. Que Deus te abençoe.